E a Audi é sonho de consumo de muita gente, né? Sempre, verdade. Eu me lembro desde quando eu era pequeno, Jorge. Os meus amiguinhos ali da escola viam um Audi passando, um Audi A3, né? Da minha época ali e tal. Via, nossa, eu quero ter um carro desse. Sempre foi sonho de consumo de muita gente. Mas qual que é a rotina de um gerente de produto dentro da Audi, o Quaresma? Vamos lá. Bom, naturalmente eu não faço nada sozinho, né? Então eu Uhum, tenho um time que me apoia bastante. A gente divide esse trabalho em várias etapas. Então você tem, desde o momento que você pesquisa o carro para o mercado, então qual carro cabe no mercado, com qual configuração, com qual equipamento, qual é a precificação, qual que é o posicionamento que esse carro tem no mercado. E naturalmente, antes disso, você tem que avaliar todos os itens, os requisitos técnicos de homologação. Homologação no Brasil tem as suas peculiaridades, para realmente desenhar e encaixar esse carro dentro do nosso portfólio. uhum. É muito complexo essa parte de trazer um carro de fora para o Brasil? É assim, eu diria que a homologação brasileira, ela tem algumas variantes. Normalmente a gente se apoia entre Europa e Estados Unidos. E o Brasil, ele tem um pouco de cada. Então nós precisamos aí nos adequar a como que a gente consegue, em função da disponibilidade do que existe de produto, naturalmente, de novo, estudando o nosso mercado, vendo o que faz mais sentido, Uhum. encaixar ele dentro do portfólio. Tá vendo, gente? Ó, o Quaresma tem um trabalho muito importante dentro da Audi, é um trabalho muito de visão mesmo dentro do país, né? Mas é isso, né, Jorge? Bom, deixa eu aproveitar esse tema que você falou sobre homologar carro no Brasil. Às vezes os clientes falam assim: ah, mas tal carro deveria ter tal equipamento, né? Qual que é a dificuldade que às vezes vocês têm? Que lá na Europa, tem muitos clientes que viajam para a Europa, muitos clientes que viajam para os Estados Unidos, eles veem determinadas funções no carro lá na Europa ou nos Estados Unidos, às vezes até mesmo na Ásia, pode ser também. E quando ele chega no Brasil, ele não vê essa função no carro. E aí ele fala, pô, mas podia ter isso no carro. Dá para você conseguir posicionar a gente de por que que às vezes não tem essas coisas que tem lá fora? O que que acontece? Vamos lá. Bom, quando a gente vai trazer um carro para o mercado, então, como eu falei, são vários. Primeiro, o nosso primeiro degrau são os requisitos legais. Então, o que que o carro precisa atender em termos de homologação? Com isso, às vezes, você precisa abrir mão de alguns equipamentos. Naturalmente, dentro da estrutura do que existe de portfólio lá fora, a gente precisa avaliar o que que faz mais sentido em termos de disponibilidade de produto e precificação. Isso faz com que a gente não tenha exatamente o carro 100% lá fora e a gente acabe montando uma configuração mais específica para o nosso mercado, que atende essa configuração que a gente precisa para o nosso portfólio. Então você precisa mesclar todas essas questões de oferta que existe da própria produção da Audi, com também as limitações que às vezes o nosso mercado nos impõe por restrição de funcionamento de alguma função que lá fora fica bastante fácil, mas aqui não faz sentido ter essa função Exato. porque não tem suporte. Eu não diria que não é uma questão de não faz sentido não ter suporte, é uma questão realmente de entender tecnicamente o que que é viável do ponto de vista de funciona no país e naturalmente não é só funcionar, você tem que funcionar, você tem que agregar a homologação daquele produto que você está trazendo. E aí, às vezes, E aí, às vezes, tem algumas dificuldades, tem essas tem dificuldades os para fazer um desafios. carro exatamente igual. Aliás, por falar em carro exatamente igual e diferente, eu queria que você fizesse um rápido overview de como é que está a linha da Audi no mercado brasileiro hoje, né? Porque a Audi vem fazendo uma renovação de portfólio. Então vamos lá, de baixo para cima, do mais baratinho até o mais carinho. Como é que está a linha da Audi hoje, Quaresma? Vamos lá, eu posso dizer com toda a propriedade que a Audi hoje ela tem o portfólio mais renovado do mercado premium. Então, esse foi um trabalho que começou no final de 2024, quando a Audi começou com 30 anos, completou 30 anos de Brasil. Então, foi quando nós trouxemos o Q6 e-tron, nosso veículo 100% elétrico de segunda geração, que trouxe com uma nova plataforma, conceito de palco digital. Depois tivemos na sequência Q7, Q8 remodelados, A3, A5. Tivemos o RS3, que é um carro que estava fora do mercado, então a gente conseguiu trazer ele agora na versão esportiva. Tivemos A6 e-tron,
um nosso 100% elétrico sedã também. Tivemos séries especiais do RS6 na configuração GT, um carro super exclusivo com 10 unidades. Tivemos RSQ8 Performance, então quando você pega todos os de A3 a RSQ8, 100% do nosso portfólio ele foi remodelado. A3, Sportback Sedan, começo de 25. A5, meio de 25. Q3 lançamos agora ultimamente, Q5 ano passado também. O Q6 e-tron ele lançou no final de 24 e ele teve uma remodelação agora no começo desse ano com uma nova motorização, com bateria de outra tecnologia, com uma maior autonomia. Então, assim, não para. A gente vai falar depois um pouco das Avantes, que são os próximos carros que nós anunciamos a pré-venda recentemente. E o que eu posso falar para vocês é que eu tenho bastante trabalho para fazer pelos próximos meses. A gente não, o Quaresma, até por questões de restrição da própria Audi, ele não pode falar de projetos futuros, né? A gente está aqui para falar do que está acontecendo aqui no presente, até porque não vamos entrar na estratégia da marca. Mas desses modelos todos que você falou, eu queria só que você desse uma pincelada, apenas uma pincelada, nessa série especial do RS6, né? Que série, hein? Ele tinha até umas cores ali diferentes, né? Como é que foi o desafio desse RS6? Porque ele é muito específico, né? É um carro assim que o cara, eu acho que ele nem compra para usar no dia a dia. Essas 10 unidades que vieram, tem até o cliente comprou para usar no dia a dia ou ele comprou para guardar lá na garagem e dizer que tem uma série especial? Como é que é? Olha, eu vou te falar que tem de tudo. Tem cliente que usa no dia a dia, tem cliente que blinda, porque vai usar o carro e em função A de. RS6 é essa série especial? É. Então, assim, foram 10 carros que vieram desse para o Brasil, clientes super exclusivos, com uma entrega super exclusiva, e tem de tudo. Tem cliente que usa, tem cliente que coloca na sala. Colocou na sala lá. E assim, e tá tudo bem, né? Acho que é uma questão de o momento de vida de cada um. A gente sabe que o R6 GT é um carro de alto valor agregado e tem mercado para tudo, né? Então o cliente está disposto a investir em um carro como realmente uma coleção. Então, já que a gente está falando de linha RS, antes de eu passar a bola aqui para o Videira, deixa eu pedir mais para você fazer um pouquinho mais de um overview na seção RS aí, dos carros RS da Audi, né? Então, a gente conhece carros que a gente já teve aqui no Brasil, né? Da linha RS, como o RS4, o RS5. Eu mesmo fiz uma matéria muito legal com o Laser Light no RS5 no canal. Como é que está a linha RS hoje da Audi aqui no mercado brasileiro? Quais são os modelos que hoje nós temos ali em vigência e quais que estão pensando em vir? Se você puder comentar isso, por que de repente saiu um ou outro? Como é que está essa questão RS? Vamos lá, a gente tem o RS3, o RS6 e o RSQ8. Falando do RS4 que você comentou, eu vou botar um pouquinho na linha A4 antes, porque quando a Audi lançou o novo A5, foi uma junção do A4, então você tem a versatilidade da carroceria sedã do A4 com a esportividade de um A5. Então você fundiu, fez um único carro que atende a esses dois públicos. Então, naturalmente, a gente não tem um RS4 novo, a gente não tem um A4 novo. A gente tem um A5 novo e a gente tem um RS5 novo, por enquanto, lá fora. Tá, então quer dizer, ainda tínhamos um modelo aí que também teve no Brasil, que era o RSQ3, né? Esse carro teve aqui no mercado brasileiro. Isso. Hoje a gente tem o RS3 e o RSQ3, que tinha o seu cliente, mas como é que tá isso aí hoje? O RSQ3 hoje, ele não, nessa nova geração, ele não existe, não existe por hora uma intenção de trazer esse carro. Mesmo lá fora, ele ainda é um carro que segue em avaliação. Então, por enquanto, a gente não tem esse carro no portfólio. Então, hoje, quais são os modelos RS? Recapitulando. RS3, RS6 e RSQ8. RS6 nunca sai, né? Esse é a queridinha, né? Esse nunca sai. Esse aconteça o que acontecer, tá no portfólio, né? A RS vamos lá, pro leigo entender. A RS é a versão mais esportiva que a Audi tem hoje. Exatamente. Se você conseguisse definir pra gente o que é RS hoje, o que é?
O RS ele é um carro que tem um apelo super esportivo. Tá. Então, para aquele cliente que busca velocidade, esportividade, dinâmica de condução, essa própria esse gosto por dirigir um carro, a linha RS é a que conta os modelos. Quando a gente pega do portfólio de linha que a gente chama, né? Você tem os carros mais potentes com a maior dinâmica de condução possível, porque ele é um carro mais preparado para esse tipo de performance. Legal. E tem brasileiro gosta de velocidade, né? Bastante. O brasileiro gosta. Você gosta, Jorge? Eu já gostei mais. Depois que a gente passa de uma certa Você tem idade, medo? a gente começa a rever algumas coisas. Já gostei mais. Hoje eu estou mais ali na linha do andar nos 120 km Tá por bom, hora, na linha, né? testar a média de consumo, ver realmente quanto o carro faz de autonomia. Hoje eu já estou numa linha um pouco diferente. Mas, verdade, o brasileiro gosta de velocidade. Deixa eu falar só uma Vai lá. coisa. Eu estava comentando sobre o site deles, cara. Esse site da Audi, você falou que teve uma reformulagem, que reformularam todo o site. Eu convido depois do podcast a quem estiver assistindo acessar, que tá muito bonito. Você consegue ter acesso aos carros aqui, o Jorge, o Quaresma. Quaresma já entende bastante. E você consegue só clicar aqui e descobrir tudo sobre o carro, cara. Legal, e você consegue selecionar tudo por categoria: novo, elétrico, gasolina, esportivo, SUV, sedã, Sportback e Avante. Teve seu dedo lá no site, Quaresma? Na parte da configuração, o site a parte do configurar é um trabalho dividido entre o time de marketing e o meu time, né? Então, o time de marketing ele faz a parte da criação do site como um todo e a gente entra com a parte da configuração. Então, o que você vai achar no site de configuração, naturalmente, são a configuração dos carros que estão previstos para o mercado brasileiro. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.